Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nesta manhã, durante toda essa semana, nós mencionamos bastante os salmos e hoje não será diferente. Eu quero terminar essa semana declarando para vocês também mais uns salmos que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou ler na nova versão transformadora. Os salmos que eu quero ler é o 46. Eu quero ler do versículo 1 até o 5. Olha a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa força. Sempre pronto, Deus está a nos socorrer em tempos de aflições. Portanto, não temeremos. Mesmo quando vierem terremotos, os montes desabarem no mar, mesmo que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Há um rio e os seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Deus está dizendo: eu sou o teu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Sempre estarei pronto a te socorrer em tempos de aflições. Todas as vezes que eu for o seu refúgio, que eu for o seu lugar de busca, o lugar do seu clamor, da sua alma, todas as vezes que eu for o centro da sua vida, eu estarei sempre pronto a te socorrer em todos e em qualquer momento de lutas e aflições que você possa viver. Portanto, o Senhor diz nessa manhã: não temam, mesmo quando vierem os dias maus, mesmo quando vierem terremotos, mesmo quando os montes estremecerem, se abalarem, mesmo quando as coisas vieram para abalar a sua vida, mensagens, notícias, situações para desestabilizar a sua fé, o Senhor está dizendo nessa manhã: não tema, não tema, não tema, porque você não será destruído. Não temas, porque Deus, Ele te protege desde o seu amanhecer. Você acordou nessa manhã, já tem uma unção de Deus te protegendo, te guardando e te livrando de todo o mal. É exatamente isso que Deus está dizendo. Porque quando você está próximo de Deus, quando você está conectado com o plano e o propósito de Deus para a sua vida, quando você está submetido aos planos, à vontade de Deus para a sua vida, o Senhor diz: há sempre um rio, há um rio cujas correntes, cujos seus canais, eles alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Essa é a promessa de Deus. Mais do que fazer a coisa certa, é estar no lugar certo, próximo da condição certa, da provisão certa para a nossa vida. O Senhor está dizendo nessa manhã: quanto mais próximos desse rio nós estamos, maior é a possibilidade de nós sermos vitoriosos. O salmista diz no Salmo 110, no versículo 7, a respeito de alguém que está no caminho. Ele fala: ele próprio, contudo, ele vai beber desse rio ao longo do caminho.
e ele será vitorioso. Beber desse rio, o rio de água viva, esse rio que transforma, esse rio que nos liberta, esse rio que muda todo o cenário da nossa vida. É exatamente isso que o salmista está declarando. Se você beber das fontes desse rio, você será vitorioso. E nesse mesmo rio, Deus ele vai te dar condições de obter a sua vitória. Pastor, eu estou passando por uma luta, estou passando por uma adversidade. Pois é, essa palavra é para você nessa manhã. Deus está dizendo, eu vou te dar condições nesse rio de você obter a sua vitória. Eu não vou ler o versículo, a passagem, mas lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 40, Davi foi para esse rio. E a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras lisas desse rio e ele decidiu ir agora contra o gigante. Ele foi contra o gigante. Ele pegou as armas, não foi em outro lugar a não ser nesse rio. Ele não buscou as armas de Saul, ele não ficou com as armas de Saul, ele não pegou a lança, não pegou a espada, perdão, ele não pegou o escudo, ele não pegou o capacete de Saul, mas ele buscou as armas nesse rio. Os gigantes serão destruídos, irmãos, na minha vida e na sua vida, quando nós entendemos que as armas, as condições para ter vitória sobre os gigantes que se levantam contra nós, está exatamente nesse rio, no rio de Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus, numa vida dependente do Senhor, na dependência de Deus. E Deus é tão tremendo que agora Ele vai fazer e vai dizer e declarar uma palavra para a sua igreja, para a minha vida, para a sua vida. Está lá em João 37, 7, 37 e 38, que diz assim, que no último dia, o mais importante da festa, no dia mais importante, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem está falando é o próprio Cristo, dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Não é só beber, eu preciso ter sede, eu preciso ter o desejo de estar nesse rio, eu preciso ter o desejo de beber da água desse rio. No 38 ele diz, pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Uau! Outra tradução diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. Rios de água viva brotarão do seu interior. Nós somos a morada do Altíssimo. Nós somos a morada do Senhor. Mas esse rio, ele precisa estar em movimento. Eu preciso beber da fonte e permitir com que esse rio flua através da minha vida e na minha vida. Que você possa buscar a presença de Deus e entender que Deus é o seu socorro, Deus é o seu refúgio em todo e qualquer tempo contrário e adverso que você possa estar vivendo. Deus, ele habita em sua vida e você não será destruído. Desde o amanhecer existe um Deus que te protege. Existe um Deus que te protege. Por isso busque o Senhor, beba da fonte, beba da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus e Ele vai te fazer um homem ou mulher vitorioso em toda e qualquer batalha. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e nesse final de semana. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que
que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.